Olá amigos da TV Cidade, estamos aqui com mais um Cidade Aberta. Hoje recebendo mais uma vez uma entidade que é por demais preciosa para essa cidade, já poupou muito dinheiro e com certeza vai continuar poupando. Observatório Social, mais uma entidade criada porque os vereadores, os deputados e assim, os próprios prefeitos às vezes não cumprem os temas de casa. Então tem que se criar uma entidade, pegar voluntários para poder fiscalizar aquilo que os próprios eleitos teriam que estar fazendo, né? Então hoje estamos aqui com o presidente, o nosso amigo Carlos Paese, e com o Guilherme, que é o executivo que comanda essa preciosa entidade, que já poupou quanto, Guilherme, até agora? Primeiramente, boa tarde a todos. Então, a gente vai ter a nossa prestação de contas na semana que vem, onde a gente vai trazer alguns números. Mas um deles que eu posso inclusive adiantar é que desde a criação do Observatório Social, lá em dezembro de 2017, já foi poupado aproximadamente 17 milhões para a Prefeitura de Farroupilha. É um bom valor, né? É um valor bem interessante. 17 milhões. Daí, presidente, como é que está essa luta? Continua firme como presidente? É perpétuo esse negócio ou não? Não, a gente foi reeleito. Tá? A gente gostaria até de passar isso, deixar para outras pessoas, até para vir novas ideias, novos pensamentos. Mas reconduziram a gente e estamos aí para mais 2 anos. Já estamos terminando mais um, quer dizer, vamos ter mais um ano, depois vamos ter nova eleição. E a gente percebe que houveram grandes progressos, tanto na questão dos controles internos da administração, como do próprio observatório em si, que ganhou mais experiência e ganhou mais corpo, ele passou a ser mais respeitado. Então, são números positivos, tá? Porque se tu pegar pelo número de voluntários e tu pegar as formas de controle e o tempo que as pessoas disponibilizam para trabalhar pelo observatório, porque a gente tem de efetivo mesmo só o Guilherme. Coordena os trabalhos. Coordena e ele é registrador. O resto, o pessoal dispõe de algumas horas, de alguns dias, algumas tardes ou manhãs, que realizam as tarefas. E o próprio Guilherme que treina as pessoas que começam. Exatamente. O Observatório, como ele é uma organização a nível nacional, então ele tem uma série de treinamentos que são padrões, e normalmente quando um voluntário entra no observatório são passados alguns treinamentos para que fique padrão, né? Para que todas as formas de controle sejam iguais, independente de quem está aplicando esse controle. Muito bem. Estão quantos voluntários hoje, presidente? Hoje tem 66 voluntários efetivos. É um bom número também, né, para ser voluntário. Ele se manteve, vamos dizer assim, alguns perdem afastamento, aí a gente andou perdendo uns 4 ou 5 em função da própria eleição, também. Porque existe um vínculo de parentesco, ou existe algum vínculo de partidário, alguma coisa de alguém que entrou para participar do processo eleitoral. Então a gente teve algumas, vamos dizer assim, baixas, mas todo momento, cada assembleia que a gente faz, a gente ganha mais voluntários. Nós estamos com uma lista de espera aí de uns 10 para fazer o curso, porque em função do Covid, a gente não pode fazer o curso tem que ser presencial. Tá? Então a gente está dando tempo. Nós temos parcerias que também estão todas stand-by, por quê? Por causa da questão da pandemia, que é com a SIC Jovens, que é com a gente já meio que ali em Avô, entramos em contato com as pessoas ligadas à Popefar, que eu acho que essa é a grande mão de obra que nós precisamos dentro do observatório. Sim, muita gente especializada ali. São aposentados, né, que têm tempo, são especializados. Não é só, são pessoas que já estão, vamos dizer assim, que já tiveram a sua vida, vamos dizer assim, de trabalho já encerrada, mas estão ainda, tem saúde, tem coisa e pode trabalhar muito mais pela cidade. Um conhecimento muito amplo, né? E em todos os setores e em todos os segmentos. Então isso é uma parceria que a gente vai deixar baixar, vamos dizer, essa febre da pandemia, e nós vamos em outra. Tanto existe interesse do observatório quanto do pessoal da Popefar. Ocupar o pessoal, ficar em casa vendo televisão às vezes chateia também, né? Não, e eu vejo assim, essas pessoas têm muito para dar. São pessoas que têm conhecimento, são pessoas que têm experiência de vida, já passaram por vários momentos, várias crises, várias situações, e eles têm muito para nos ensinar. Entendi. Porque eu vejo assim, a pessoa com mais experiência de vida, ela tem muito para te transmitir. O jovem te traz a tecnologia,
mas o conhecimento e a experiência de vida vem da pessoa com mais idade. E unir os dois E se a gente conseguir unir os dois aí... Vai ser um espetáculo, né? tranquilo. Uma parceria com certeza vai ser de sucesso. Guilherme, não parou o observatório nesse período aí, continuaram? Não paramos, em momento algum. Mesmo com a pandemia, a gente acabou trabalhando muito mais remotamente, né? Então eu trabalhei muito mais de casa. Mas para o observatório, tendo um computador e internet, é possível trabalhar, né? Então durante esse período de pandemia, no qual o UX também estava fechado e nós não podíamos ir onde é o nosso local, a gente estava trabalhando de casa, né? Nesse período aí, então, teve uma diminuição do número de licitações por parte da prefeitura. Para citar aqui um exemplo, no quadrimestre passado, que vai de janeiro a abril, a prefeitura fez mais ou menos em torno de umas 120, 130 licitações. Agora, nesse próximo quadrimestre, que é o no qual a gente vai apresentar os números na semana que vem, teve em torno de 95. A licitação teve um pouquinho, né, uma baixa, um pouquinho ali, mas mesmo assim continua tendo licitações e a gente continua analisando essas licitações. E a gente analisa também aquelas compras feitas sem licitação, porque com a pandemia o governo federal meio que aboliu a necessidade de licitação, a urgência, a emergência fizeram com que muitas vezes os processos de compras tivessem que serem acelerados. Mesmo assim, a gente está catalogando tudo isso para depois fazer uma conferência, ver se não houve uma discrepância muito grande nessas aquisições. Que teve até, a nível de Polícia Federal, foi feia a coisa pelo Brasil afora, né? Nós somos num país que existe a ideia da lei do Gerson. Talvez as pessoas mais novas não sabem. Gerson foi um meia da seleção que ele fumava uma marca de cigarro e dizia que ele gostava de levar vantagem em tudo. Inclusive para fumar. E aí as pessoas muitas vezes assumiram essa frase para si, eu tenho que levar vantagem. Infelizmente. Então, mas é um problema assim que a gente está enfrentando e graças a Deus a gente está conseguindo avanços. O observatório já está estabelecido em 17 estados. Tá? Aqui no estado ainda estamos engatinhando, porque tem poucas cidades ainda que o pessoal, por medo de represálias e coisas assim, não leva à frente. Mas aonde na região, Carlos, quem mais que tem fora Caxias? Bento Gonçalves, Caxias do Sul, aí depois, mais próximo, nós temos a região de Porto Alegre, Gravataí, Cachoeirinha, São Leopoldo, as grandes cidades. Canoas. São Leopoldo está muito bem estruturado. Exatamente. Sempre muito falado São Leopoldo. São Leopoldo, eles conseguiram, vamos dizer assim, um grande número de voluntários que abraçaram a causa. Né? Pegou desde o começo. Aí é difícil ele começou devagar e aí ele foi explodindo. Nós saímos com um número padrão e nós estamos nesse número padrão. A gente não sobe e desce. O tamanho da cidade também, se for comparar, de repente estamos muito bem. Né? E Gravataí e Cachoeirinha, agora estávamos separando porque os dois eram um observatório só. Até porque eles são colados. Próximos. Glorinha estava querendo. Tu vê, Glorinha é um município pequeno, né? Glorinha tem já. Hoje está efetivo já o observatório de Glorinha. Pelotas, Rio Grande, Santa Maria. Então a gente tem várias cidades aí que a coisa está funcionando mesmo. Então, vamos dizer assim, a gente conversa entre presidentes e a gente percebe que os problemas são, vamos dizer assim, são diferenciados de uma região para outra. Não é uma coisa igual para tudo. Sim. Farroupilha tinha um tipo de problema. São Leopoldo tem outro. E assim vai indo, cada região. Mas a gente toma como norte Santa Catarina. Isso a gente já falou outras vezes que a gente teve aqui. Santa Catarina, o Observatório Social está em 47 cidades. Exatamente. E eles já criaram o Observatório do Estado. Olha só. E agora eles tiveram um problema, para te ver como isso é recorrente no Brasil, que o Observatório Social de São José, que é ligado aí a Florianópolis, pertence à grande Florianópolis, sim. O presidente do Observatório Social saiu e se lançou candidato usando todas as ferramentas do Observatório, inclusive os slogans, e esse Observatório se desligou em função, antes disso mesmo, já tinha se desligado, tinha sido desligado do Observatório Social do Brasil. Bom, esse prefeito, se fizer alguma coisa errada, aí sim, né? A linha mestra do que ele tem que fazer... Como fazer, ele aprendeu, né?
Carlos, com relação a essa muito falada licitação que o governo do estado apontou ali, o governo não, como é que ficou isso aí? Chegou a passar pelo observatório ou não? Passou pelo observatório, quem pode falar mais sobre Vamos isso? Nessa então, Guilherme. Vamos lá. Uma Vamos que falar deu um pouco. 407 mil acima do normal. Né? Essa licitação aí, né, agora, não seria do quadrimestre no qual a gente vai fazer a apresentação, mas é uma licitação que ocorreu agora recentemente, né? Ela está suspensa, né? Eu acho que é muito importante ser falado que ela já estava suspensa, mesmo antes do apontamento do Tribunal de Contas. Suspensa por quem? Ela estava suspensa pela própria prefeitura. Ah, a prefeitura mesmo? Sim, exatamente. Se a gente for olhar ali no portal da transparência da prefeitura, teve ali a apresentação dos envelopes onde as empresas lançaram ali as empresas participantes, e após isso a prefeitura havia suspendido justamente para poder analisar toda a documentação desses participantes. E após isso, mesmo ela já estando suspensa, então o tribunal ele fez alguns apontamentos, no qual a prefeitura vai dar aí o retorno, né, a resposta dentro do previsto. Foi uma licitação que sim, a gente analisou. Licitações, quando tratam de obras, são licitações bem difíceis de ser analisadas, são licitações extremamente técnicas. Então a gente já tinha analisado algumas outras licitações também que eram muito parecidas com essa, no que se trata a questão de obras, e a gente não tinha notado nada de diferente, né? Até porque o prefeito comentou que numa licitação igual passou exatamente, normal, né? Exatamente. Inclusive, quando a gente esteve na Rádio Espaço, a gente também falou sobre isso, que teve licitações muito semelhantes e que não foram apontados nada, e nessa foi apontado. No ponto de vista do observatório, pelo que a gente analisou até o presente momento, nós não encontramos irregularidade. Cabe agora, né, a prefeitura dar a resposta ali ao que foi solicitado pelo tribunal, e vamos ver os próximos passos aí dessa licitação. O que acontece nesse tipo de licitação é que como elas são técnicas, muitas vezes a gente analisa todo o processo. E lá adiante, no meio do processo, tem que a usina que vai fazer isso, ela tem que ser marca X. Que é o que ocorreu nessa também, né? Nós não temos pessoal, vamos dizer assim, do setor de engenharia, nós não temos um voluntário que conheça a questão de asfalto. Então, muitas vezes a gente fica preso. Por quê? Porque nós gostaríamos que o próprio fiscal de obra, fiscal do contrato, desculpe é o termo correto, que é a pessoa-chave disso aí tudo. Que é a pessoa-chave. Essa pessoa é que tem que conferir lá se realmente a brita que foi utilizada é a correta, se a altura do asfalto é a correta. Isso tem responsável. Quer dizer, essas obras que estão sendo feitas, foram feitas, que tiveram várias vezes recapeamento, coisa e tal, isso tem que chamar o fiscal de obra. Por que está acontecendo isso? Essa questão da usina, tu já imaginou como é que nós vamos, se nós não temos ninguém engenheiro técnico, como é que nós vamos saber que aquele tipo de usina é só uma empresa que tem? É difícil, né? Então o observatório não tem esses petais ainda para fazer esse tipo de análise, que é um dos apontamentos que ocorreu. Forma, né? Tá? Então a gente tem que ver, assim, talvez se a gente conseguisse pessoas que conhecessem a questão de obra, de asfalto. Quando é uma questão de uma ponte, coisa assim, a gente até tem engenheiros civis, coisa e tal, que como voluntários, que nos auxiliam. Mas quando tu pega alguma coisa mais complexa, como é o asfalto, porque lá atrás a gente já teve alguns apontamentos que a gente fez, que até a gente corrigiu, auxiliou o gestor a corrigir, porque no edital tratava de metro quadrado e o asfalto é metro cúbico. Então isso podia ser na hora do acerto final lá, ia poder dar problema. A gente entrou em contato com o setor de licitações e corrigir em tempo. Então onde a gente pode atuar, que a gente tem algum conhecimento que a gente consegue, nós... Essa questão da específica da usina é difícil, né? Porque se não é alguém do ramo, quem poderia ter contestado isso no momento lá já seria alguma empresa participante. Que não contestou. Não sei, porque eu não estava presente no processo. Que é uma das condições que a gente está colocando hoje, tanto no termo de compromisso para os prefeitos, quanto para os vereadores, que busquem que todas as sessões de licitações presenciais sejam filmadas e colocadas no portal de transparência. Isso é importantíssimo, né? Porque é uma forma de tu deixar a coisa mais clara. Quer dizer, tu vai poder perceber se teve conchavo, se teve
tanto de um lado quanto do outro. A própria contestação de um deles já é um indício. Já é né? um indício. Sim, O que a gente briga, que a gente tem colocado assim, que as pessoas muitas vezes falam da corrupção. E quando falam da corrupção, eles falam só de um lado, do lado público. Mas se existe corrupção, existe corruptor. E é esse um cadastro que a gente também está solicitando que seja feito, onde empresas que já tiveram problemas, se faça uma relação. Que essas empresas que já tiveram algum problema de corrupção, coisa assim, sejam melhor investigadas ou até, vamos dizer, eliminadas do processo licitatório. O Ministério Público, será que já não tem isso? Eu acho que é uma fonte, né? O que acontece, tem legislação, empresas que são corruptas e que já foram condenadas, elas podem sofrer a sanção de não poder participar de licitação. Mas o que a gente vê que acontece muitas vezes é que tem empresas que a gente sabe que fazem coisas erradas, mas que não foram punidas por isso, não foram condenadas ainda, e enquanto isso elas continuam participando de licitação normalmente. Existem aquelas sindicâncias que demoram um monte de tempo e isso só vai atrasando. Presidente, esse termo é a primeira eleição que ocorre, essa sugestão do observatório? Aqui em Farroupilha é a primeira eleição que nós participamos, o primeiro processo, desde que a gente não existia nas outras eleições. 2017, né? Isso. Mas 18 teve eleição, mas era para presidente só. Não. Era para presidente. E deputados também não pega, não, né? não cabe a nós, porque o observatório trata do município. Eleições municipais é a primeira desde da criação do Observatório Social de Farroupilha. Mas em outros, mas é um processo que veio à tona agora. Não, ele está sendo implantado agora a nível Brasil. Então, todas as cidades onde tem observatório está sendo feito isso. É a primeira vez a nível Brasil. É a primeira vez a nível Brasil. O Brasil. observatório já tinha, mas era mais modesto. Não tinha uma estrutura tão montada quanto tem agora. O que a gente quer deixar bem claro é que esse termo de compromisso assina quem quer. Não é obrigado a assinar. Por opção. É por opção. É tal e qual está no texto aqui. Vamos ler ali. Termo de compromisso. Então, aqui a gente fez um termo de compromisso que são voltados aos candidatos a vereadores e a gente tem outro termo de compromisso que é voltado aos candidatos a prefeito. Vamos deixar bem claro que isso não é a gente, é o Brasil, é o Observatório Social do Brasil. Tá? O que nós fizemos foi, dentro daquele escopo inicial, layout inicial que foi passado do Observatório do Brasil, nós enxugamos ele para a Farroupilha. Realidade. E, felizmente, a gente teve sugestões de coligações e de partidos para nós melhorar ainda mesmo mais isso. Que bom. Então, é interessante. Uma delas que achei muito interessante que tu comentou, acho que vamos comentar com os telespectadores ali, Carlos, dessas sugestões que vieram. Bom, nós tínhamos no primeiro termo de compromisso que a gente mandou para todos os candidatos, vamos deixar bem claro que a gente mandou para o diretório do Catafesta, para o diretório da Glória, para o diretório do Pedroso e para o diretório do Fabiano. Nós estávamos com dificuldade para entregar para os republicanos porque nós não sabíamos onde é que é. Eu quero deixar bem claro que a gente foi até no cartório eleitoral para tentar descobrir os endereços aonde nós tínhamos que entregar isso. Porque tudo a gente firmou com ciência, entregamos, fotografamos o recebimento e alguém assinou e que recebeu isso. Republicanos presidente é o Thiago Willian? Thiago Willian. Aí a gente conseguiu, nós estivemos numa outra emissora, dissemos que nós não tínhamos conseguido contato. No mesmo dia ele nos ligou e já agendamos e já resolvemos, já entregamos para eles, porque eles não têm majoritária, né? Então aí a gente já conseguiu com eles também. Todos os partidos que estão participando do pleito receberam o termo de compromisso. Tanto na majoritária quanto para os vereadores. Já fomos procurados por vários vereadores que estão interessados em assinar, então eu disse, olha, vocês procurem a majoritária de vocês que está com eles. Aí como começam a ler, começam a estudar, começaram a surgir propostas muito boas. Eu até quero colocar assim, de acrescentar. Retirar e melhorar. Não, até para retirar também. Eu vou citar um caso para retirar. Nós tínhamos proposto que se colocasse um painel eletrônico da votação na Câmara de Vereadores.
Isso a nível Brasil, estava lá. Uhum. E aí um vereador disse, peraí, mas Farroupilha não precisa disso, porque Farroupilha tem na legislação que toda votação tem que ser em voto aberto. Então não precisa do painel. Está na ata, inclusive. Então ficou, é uma coisa que a gente pode suprimir. Tivemos uma sugestão também que eu achei muito salutar. Já que Farroupilha tem uma legislação que não permite que o ficha suja tenha cargo público, tá? Nós tínhamos, aí sugeriram que a gente acrescentasse nesse termo de compromisso das majoritárias, tá? Que se tem ficha suja, nem empresa terceirizada pode participar. Empresa que preste serviço para a prefeitura. Tipo Ecofar e Prosaúde. Ecofar, Prosaúde, o que vier. Isso aí. Empresas que recebem dinheiro por parte da prefeitura para prestação de serviços. O próprio hospital daí entraria? O hospital ele é uma empresa privada, né? Não é uma empresa não pública. entra, certo. Recebe verba, mas não recebe verba, mas é uma empresa privada. Isso foi uma sugestão que a gente deu, que é o seguinte, que toda a entidade ou empresa que recebesse recursos do município acima de 600 mil por ano, 50 mil por mês, que tivesse uma transparência mais efetiva, assim como nós tínhamos no Mocovi, né? E isso, vamos ver se algum candidato vai topar. A gente sugeriu, né, também. O que a gente está conseguindo agora, tá, com essa administração, agora há pouco tempo, Com o novo prefeito? Com o novo prefeito, a gente conseguiu algumas informações que a gente não conseguia. Tá? Hoje a gente tem... Pedroso está mais transparente. Da prefeitura, tá. A gente tem muito mais facilidade para conseguir informações. Bom. Da prefeitura a gente está conseguindo o que a prefeitura passa para as entidades. Que não se tinha, vamos dizer assim, um diálogo tão aberto como está se tendo agora. Hoje a gente tem na mão informações de quanto foi passado para a saúde, quanto foi passado para o hospital, mês a mês, os últimos 4 anos, os últimos 3 anos. Funcionários quanto foi passado seguidos. para a PAI, quanto foi passado para as outras entidades, quais os funcionários, aonde estão os funcionários, quais os funcionários cedidos. Porque muitas vezes as pessoas fazem a prestação de contas não por maldade, mas elas quando fazem vamos dizer assim, vão expor em algum meio de comunicação, a prefeitura passou para a PAI 10 mil reais no ano. Tá? Só que elas não colocam que, além desses 10 mil reais, que é o recurso financeiro que foi transmitido, isso é só exemplo, a título de exemplo. Certo. Tá? Eles não põem que lá a PAI tem 2 professores, tem um segurança, tem que é o poder público que paga. Custa, né? Isso tem que ser divulgado também. É dinheiro então, quer dizer assim, como a gente cobra a transparência do público, nós temos que cobrar a transparência de quem se beneficia do público. Acho justo. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando agora e que nós vamos cobrar das entidades. Assim como o próprio gestor público também vai começar a cobrar. Que se coloque isso também nos relatórios. Porque não adianta eu dizer que eu ganhei 100 mil no ano, mas eu tenho lá 3 professores que ganham 3 mil reais por mês, já são 9. 9 vezes 12, já vai dar mais de 100 mil. Então não é 100, então são 100 mais 100. É isso aí, importantíssimo. Então são essas informações que a gente acha que assim, tem que tornar as coisas mais claras. Na questão dos vereadores, assim, tudo que a gente propôs nesse termo é o que existe na legislação. O que a gente está tentando fazer assim é eles lerem, tomarem conhecimento de quais são as obrigações deles. E ali nós não pegamos todo o universo da tarefa de um vereador. A lei orgânica, no caso. Tá? A gente colocou o básico, que é estar presente em todas as sessões, que sempre que possível é outra sugestão, porque nós tínhamos assim, que eles tinham que estar presentes nas reuniões dos conselhos. Pô, muitas vezes o conselho faz reunião na segunda e na terça e eles têm que estar na Câmara. E aí não dá. Então havia um conflito. Então aí eles até por sugestão colocaram que sempre que possível. Sempre que Pô, possível. é uma sugestão interessante. Então a gente percebe assim que existe sempre boa possível intenção. Ficou bem aberto também. Mas se eu colocar que ele tem que estar presente, eu quero que ele seja presente na sessão da Câmara. Na sessão no dia que tiver. Exato. Votação. Aí vai o bom senso. É. Então a gente nota assim que existe um interesse tanto de um lado quanto do outro de se ajustar e se fazer um regramento e uma coisa que fique mais transparente e mais clara para todo mundo.
A gente percebe que o observatório está conseguindo isso. Que as pessoas comecem a ver melhor as suas atividades, as suas obrigações. Que bom, né? Além disso, a gente ofereceu, tá? E eu até acredito que eu digo que num primeiro momento a gente errou nisso, porque a gente ofereceu o curso para vereador. Mas é online? Via Artema e Escola da Cidadania. Artema e Escola da Cidadania, tá? Isso custaria R$600 e tantos, mas com uma participação do observatório cai para 247. 20 horas aula via mídia. E eu acho que a gente errou no momento de colocar isso. Nós temos que fazer isso e cobrar isso dos que forem eleitos. Os eleitos, né? Mas é um compromisso daí. Mas é um compromisso. Quer dizer, então lá adiante a gente vai poder pedir, faz um cursinho lá. O partido pode pagar, as verbas do pode pagar. Do salário que ele vai receber. Isso poderia ser um termo de compromisso para os eleitos, né? Pode ser acrescentado depois. Vou fazer um adendo até. Né? Isso, um adendo. Que nem a gente vai fazer o adendo nesse termo de compromisso da majoritária, onde a gente vai pedir que se inclua os fichas sujas nas empresas terceirizadas. E esse ficha suja é até a última instância ou como é que se ele está fora? Eu acho que no momento que ele já foi julgado uma vez, ele está fora, ele não vai poder participar. Porque senão é a mesma coisa que nós temos um caso hoje recente, aquele caso do dinheiro na cueca. Tá? Ele pediu licença. Tá? Aí daqui 90 dias ele volta para lá tudo bonitinho, tudo como normal. Se nada tivesse acontecido. Não, peraí. Enquanto tiver correndo o processo e tal, tu tá com ficha suja, tu vai ficar fora. O dia que tu provar a tua inocência, tu volta. Isso aí. Senão nós vamos estar sempre eternamente aquela primeira instância, segunda instância, aí solta, depois vem um cara e diz que é para soltar o traficante, aí depois manda prender o traficante, aí o endereço que o traficante deu já não é o endereço que ele mora. Já está no Paraguai. Tá? Então, nós precisamos assim, ética e moralizar as coisas. E transparência, principalmente. O termo de compromisso é opcional, né? Opcional, assina quem quer. Já voltou de algum partido ainda não? Não, até porque nós tivemos que fazer essas mudanças. Então a gente está dando um prazo até a semana que vem ou a outra, para nós ajustar isso, porque depois nós vamos divulgar quem assinou. Nós não vamos divulgar quem não assinou. Nós só vamos divulgar quem assinou. Ótimo. Tanto o vereador, senão depois pode vir alguém aí achar que nós estamos prejudicando prejudicando o outro. Não, nós só vamos divulgar quem assinou. O eleitor que fique atento, né? Exato. Bruno, dá assim de uma por uma, assim, não precisa ler toda, mas o que tu tira de melhor assim, para os telespectadores? É sempre bom frisar que, como o País já havia falado também, os itens que a gente tem nesse termo de compromisso nada mais é do que a legislação propriamente dita. Certo. Então a gente não inventou nada aqui. A gente não quis reinventar a roda ou algo do tipo, não. O que a gente colocou aqui são coisas que já estão na legislação, ou na Constituição Federal, ou na legislação do próprio município. E são coisas teoricamente simples. É o básico para quem for eleito. Mas esse 3 aqui, não indicar nem contratar parentes até o 4º grau em cargo de confiança, isso aqui não existe em Farroupilha, nunca existiu. Nepotismo. Mas é que não necessariamente precisa ser da legislação municipal. Pode ser também do que está na Constituição Federal. É por isso. Porque aqui em Farroupilha existe uma legislação que proíbe até o 3º grau. Vocês acrescentaram o 4º. Sim, mas é que isso já veio lá de cima. Já veio do Observatório Social do Brasil. Esse é um item que nós vamos ter que adequar. Porque Farroupilha já tem uma lei, então nós não precisamos ficar em cima da mesma coisa. E aqui a contratação de parentes, no caso, aconteceu muito mais em empresas terceirizadas, né? Que nem a ProSaúde, né? Não utilizar órgãos, funcionários, fiscalizar atos do executivo, promover, monitorar a sistemática. Que já são atribuições do vereador hoje. Não tem nada excepcional. Não tem muito. Mas é mais uma forma de, teoricamente, caso o candidato seja eleito, a gente poder cobrar posteriormente. Eu até vou deixar bem claro isso, porque o que a gente pretende implantar, junto com a Six Job nesse trabalho, é fazer uma avaliação do trabalho dos vereadores. E isso não começou ainda? Não começou, eu estou terminando de formatar. Mas eu estou terminando de formatar. Certamente. Mas existe nacional já? Já existe alguns observatórios que estão fazendo, só que cada um, claro, dentro da sua realidade. Nós estamos adequando para a realidade de Farroupilha. Brusque já tem. Limeira tem. Limeira. Então nós temos algumas cidades que tem observatório que tem 15 anos. Não, eles já estão mais adiantados, né? Então o que a gente põe assim, eles conseguiram fazer uma avaliação, eles têm uma metodologia, que eles julgam, analisam e dão notas
pelo desempenho do vereador. Isso é Quantos ótimo. projetos ele apresentou, se ele apresentou projeto, se ele só apresentou projeto para nome de rua, A se ele assiduidade. apresentou a sua Quantas idade, pessoas aquele projeto beneficiou? Então existem parâmetros e dentro desses parâmetros se veio lá. E aí eles chegaram a uma conclusão, por exemplo, em Brusque, onde um vereador custaria, cada projeto, vamos dizer, cada sessão, custou tanto para o município. Eles apresentaram números. Isso nós vamos apresentar em Farroupilha também. Então ali na frente nós vamos... Isso já está sendo monitorado. Já está sendo estruturado. Muito bem. Isso é uma ferramenta Certamente muito será a boa. próxima ação do Observatório aí após a ação das eleições. E se publicar isso, os vereadores vão se puxar depois, né? Não, eu acho que é uma forma Tem que cobrar, né? de transparência. Claro, é o que Transparência das precisa. ações de cada um. A transparência evita a corrupção, o roubo, Sim. o desvio, os mau caráter, né? Os interesses. Os interesses, Então, principalmente. se for ver aí, a gente já pediu até a questão que é uma coisa corriqueira que acontece, e acontecia até hoje, a gente está tentando ver se consegue estancar, é a questão assim, entre os projetos, 5, 6 projetos por mês na Câmara. Aí quando chega lá em outubro, vem aquela enxurrada de 100, 120, 130 projetos. Aí eles não conseguem analisar todos direito, ver a necessidade deles e tem que aprovar aquilo meio que de arrastão. Então a gente tem um dos itens que a gente tem aí, que a gente coloca aí, é que eles não façam julgamento ou aprovação de projetos sem terem primeiro analisado. Porque nós tivemos vários casos aí que eu não tinha lido, coisa assim, eu não li. E desculpa depois, né? Tá? Então a gente já está pedindo que se faça isso. Então são alguns termos assim, onde a pessoa ela vai ter que saber que ela é representante do povo. Claro. Eleito pelo... Estando o partido dele ou não no poder, ele vai ter que trabalhar pela população e não pelo partido dele. São alguns princípios que a gente tem aí. Eu vi aqui que o próprio prefeito é bem mais complexo, né? O termo de prefeito é um termo bem mais amplo, né? Porque aí a gente trata de eixos nesse termo de compromisso. A gente tem 3 eixos, né? Esse controle da controladoria não existe em Farroupilha? Existe, só que ela funciona. Eu até a pessoa, não vou usar mais o termo, porque a pessoa que trabalha na controladoria, ela disse assim, tu arrumou um apelido para mim. Porque num pronunciamento que eu fiz, eu usei um termo e o pessoal já estava chamando ele por aquele termo. A controladoria, ela funciona parcialmente. Tá? E ela tem assim, ela teria que ser, fugiu o termo, sem interesse do gestor. Mas normalmente é um CC ou não? Não, é um CC. É um CC. Mas aí uma das coisas que a gente pede é que se crie alguém que não seja CC. Por quê? Porque isso aí é um setor vamos dizer assim, primordial dentro da gestão. Porque se a controladoria funcionar, metade de tudo aquilo que aconteceu lá atrás não teria acontecido. Porque nós tínhamos a procuradoria que deu parecer não favorável. Nós tínhamos, aí trocaram o procurador. O setor de compras deu parecer. Secretária deu parecer. Vários caminhos tem no roteiro deram parecer contrário. E mesmo assim fizeram. Aí vem aquela imposição. Ou faz, ou tu tá fora. Então, o que a gente pede? Que a controladoria funcione como controladoria mesmo. Que permitam eles trabalhar e eles fazerem os apontamentos que tem que fazer. Isso aqui é básico, né? Básico. Isso é transparência, ética e moralidade. Que muitas vezes se perdeu lá atrás. E o da transparência, o portal da transparência ainda é muito confuso, né? Ainda é um portal que, vamos dizer que está engatinhando. Certo. Ele melhorou, mas ainda ele está bem longe do que a gente gostaria que fosse. Hoje, tem um leigo para chegar. Exatamente, é exatamente difícil, isso que eu ia dizer agora, né? Hoje eu consigo navegar tranquilamente no portal da transparência. Sim, mas já tá na grande maioria das vezes eu consigo encontrar o que eu preciso, mas isso leva um tempo. Sim. Muitas vezes eu, que estou ali todos os dias olhando o portal da transparência, ainda tenho um pouco de dificuldade. Ele que Às já vezes foi demoro. treinado para fazer isso. Aí tu imagina um leigo, uma pessoa, eu sou um cidadão, eu vou olhar ali no que a prefeitura está gastando o dinheiro que teoricamente é do contribuinte. Dificilmente ela vai conseguir encontrar o que ela quer. Eu usei como exemplo, vamos dizer, numa dessas falas que a gente fez,
a questão do fiscal de contrato, a questão de transparência, né? Estava se fazendo a creche do Belvedere. Sim, aquela que está inacabada até hoje. Até hoje. Cadê a transparência? Isso tem que ser publicado. Quem conseguiu a verba, onde conseguiu a verba, quem ganhou a licitação, por que Quem fez, é o fiscal de contrato? Isso tem que estar no portal de transparência. Claro. Quem foi o fiscal de contrato, por que a obra parou, o que houve. As fotos que candidatos da majoritária hoje estão concorrendo, está rolando na internet. Eles, quando foi lançado o projeto, que levantaram as primeiras paredes de papelão, eles tiraram foto lá. Candidatos para a majoritária. 2 tiraram as fotos junto lá, né? Não, mas, então o que a gente cobra assim, é que comece a se divulgar mais isso, se deixe de forma mais acessível, que se faça, se tiver sindicância, que se deixe essa sindicância dentro do portal de transparência também, para nós podermos, não nós, eu digo nós como população, aqui não como observatório, como população, temos acesso a isso. Nós sabemos o que está acontecendo, o porquê, se teve punição, se não teve, o porquê que teve, ou porquê que não teve. Então, isso tem que ser claro, porque se tu fala em transparência tu está aberto, tu deixar as coisas à mostra. E o acesso a isso tem que ser facilitado. Não pode ser um acesso onde tu tem que ter um curso para saber que lá existe, qual é o nome da... Tu vai procurar dentro lá, tu tem que achar um arquivo que não sei o que, para te procurar dentro desse arquivo tu vai achar aquilo. Sabe? Então o leigo que não conhece, ele não vai saber o caminho. Então é uma bronca que a gente tem, eu chamo de bronca, né? Claro. Com o gestor, para quê? Para que se faça um método mais fácil para as pessoas investigar. Edital tal, o que é o edital 1040? O edital 1040 é o asfalto para Nova Milano. Quem ganhou, quem participou, tem que estar tudo as claras aí. Eu vou colocar, se eu entrar no site lá e colocar dentro do portal da prefeitura, asfalto Nova Milano, ele vai me puxar tudo aquele processo. Uma coisa só, né? Não embromation. Isso é transparência. O prefeito eleito, que se for inteligente, não quiser daqui a 10 ou 15 anos receber uma intimação em casa para responder sobre tal coisa, acho que ele devia procurar um observatório e dizer assim, o que vocês sugeriram para melhorar essa transparência, né? Tu sabe que nesse termo de compromisso a gente tem aqui, ele é bastante extenso, tá? Mas ele é extenso porque umas 15 folhas aqui, a gente tem uma proposta aqui onde os candidatos, eles vão assinalar sim ou não. Se ele quer implementar ou não. Ótimo. Tá? Então ele vai optar por isso. Porque aí depois o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder dizer para ele, não, tu tinha dito que tu faria isso. Esse aqui tu botou não. Então, lógico que não vai poder botar não em todos, né? Claro. Alguma prioridade ele tem que ter. Sim. Outra coisa que me chamou a atenção, que foi a título de sugestão, que talvez a gente tenha que adaptar nesse termo de compromisso aqui também, é dar um prazo para começar a efetivar isso. Por quê? Quem está no poder hoje já tem toda a estrutura para conhecimento de como fazer. Quem vai entrar, eu não sei quem vai entrar, como vai entrar, quem ele vai colocar para trabalhar, se já tem experiência, se não tem experiência. Então talvez a gente tenha que dar um prazo. Eu até disse, não, nós não vamos cobrar de cara, mas a gente vai começar a querer ver, a gente vai mandar ofício pedindo como é que está a implantação do portal de transparência. Já estão trabalhando, não estão trabalhando? Quem é o responsável? Como é que eu posso entrar em contato? Quais as dificuldades que vocês estão tendo? Eu não sei se vocês assistiram hoje na Rádio Espaço a entrevista do Cetolin, a alegria dele de estar entre as melhores cidades do Brasil, né, com qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? É tudo isso que nós estamos falando, né? É não gastar dinheiro, é ter saúde, segurança, educação, lazer para uma comunidade, né? E o que ele falou assim, ó, a gente tem que ouvir a crítica. Uma crítica bem feita, sem ataques pessoais, ela é o melhor indicativo. É uma ferramenta de trabalho. Lógico, o prefeito que quer fazer a coisa certa, ele tem que ouvir a crítica, né? Porque os puxa-saco do lado, para não perder emprego, a gente sabe que a vida toda sempre vai ter isso aí, né? Porque normalmente o salário da iniciativa pública é muito melhor e maior do que a iniciativa privada, né? Ainda mais em tempos de pandemia. De pandemia e de recessão até num país, né?
Esse aqui eu achei muito legal, principalmente no portal da transparência, que é uma reclamação desde o início, né? A gente já fez diversos apontamentos em relação ao portal da transparência, inclusive nas últimas conversas que a gente teve com a prefeitura estava conversando com a empresa, que é a vencedora da licitação, que é quem cuida do portal da transparência da prefeitura, para que seja feita algumas melhorias aí no portal. Isso tudo os lógicos registraram, né? Sim, então é fácil, né? O prefeito que for registrado. inteligente tem que procurar vocês urgentemente na primeira semana, né? Ou depois de eleito, para tentar melhorar a questão da gestão política, nós não nos envolvemos. Claro, tá? não precisa, né? O que a gente tem, assim, nós traçamos algumas coisas assim, que é principal. A controladoria, o relatório das irregularidades, isso tem que tornar público. Uma cobrança de que realmente se faça os conselhos municipais funcionar. Que não se reúna assim lá de vez em quando para fazer uma ata e dizer que existe. Tá? Que é 50-50. Que se ouça os conselhos municipais. Porque é 50-50, mas os 50 da prefeitura sempre vão. Os outros 50, aí é um problema. Mas, e outra coisa que tem que pensar, assim, ó, os outros 50 são voluntários, porque eles não são remunerados. Sim. Então eles fazem normalmente essas reuniões dos conselhos. Em horário de trabalho. Em horário de trabalho. E aí as outras pessoas não podem participar. Os que são, vamos dizer, de fora. Quem é remunerado não pode trabalhar depois da hora. E quem não é remunerado tem que trabalhar durante o assim período. como existem voluntários do outro lado, nós podemos ter voluntários do setor público também. Mão dupla, né? Informações sobre as obtenções de recursos. Porque a gente ouve muito bem aí, vem o deputado, não, porque eu arrumei 1 milhão para o hospital. Faz um alarde. Mas veio esse 1 milhão mesmo? Bota lá no portal, portaria tal, entrou aqui o 1 milhão. Fácil. Então não tem nada assim. E valoriza até quem trouxe a verba. Quem trouxe a verba e quem está aplicando a verba. Claro. Tá? E aí motiva mais gente a trazer, né? Mas deixar bem claro, não é obrigatório. Assina quem quer. Assinala o que tu quer, que tu acha que tu vai poder fazer, o que tu não vai fazer. Se tu acha que não dá para fazer, tu já vai botar um não. Nós não vamos cobrar porque tu botou não. Nós vamos trabalhar em cima daquela questão do sim. Até porque o não ele pode fazer depois, né? Pode fazer depois. E a gente tem, assim, uma preocupação grande em que pare de pensar que o observatório está aí para travar alguém. Muito pelo contrário. Quem está falando isso é porque quer fazer rolo, não quer ser fiscalizado, né, cara? O observatório está aí para ajudar. Teve sugestões que a gente recebeu que eles gostariam até que nós tivéssemos uma pessoa dentro do setor de compras. Nós não podemos ter pessoa dentro do setor de compras. Nós somos de fora, nós não temos ligação com o gestor. O que nós podemos fazer é apontar, dizer, olha, está acontecendo isso, não está correto isso. Que se facilite o acesso, né? Só que se facilite o acesso às informações. E no começo foi difícil, né? Olha, pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Isso já foi dito várias vezes. Na Assembleia de Constituição, o antigo gestor já se mostrou que não era parceiro dele. Sim. Tá? Que ele até tinha sugerido que se criasse um observatório social para os empresários. Como se precisasse disso, né? Então é o contrário, eu vejo assim, o empresário está trabalhando com o dinheiro dele. Claro. O gestor público está trabalhando com o nosso dinheiro. De todos. Ele tem que aprender que aquilo que ele está fazendo lá, ele está lá para representar as nossas e fazer as nossas vontades. Porque ele está usando o nosso dinheiro. É isso que tem que deixar bem claro, que as pessoas assim... E a população tem que tomar por norte, agora sim, nós não temos que eleger ninguém. Nós temos que selecionar quem nós vamos colocar lá dentro. Nós temos que parar de eleger, porque hoje tu vota no parente, no tio, no primo, no amigo, o cara que te deu uma dentadura, o cara que te deu uma conta de luz. Essa conta de luz e essa dentadura vai ser 4 anos ou mais que tu vai ter que ficar pagando ela depois. Vai custar caro, né? Então hoje nós temos que selecionar, ver quem é o candidato ou quem são os candidatos para nós selecionar o que nós acharmos que é melhor. Pelas denúncias, pelas redes sociais, Guilherme, que está mais direto ali, tu tem notado que o eleitor está mais cobrador? Em relação a eleições, não. A gente recebe muitas denúncias por parte da prefeitura, mas não são denúncias em relação à eleição. Em relação à eleição, até o presente momento, nessas eleições, a gente não recebeu nada. Mas o eleitor está mais atento? Olha,
Eu acho difícil falar que sim. Não me parece. Sinceramente, não me parece que o São eleitor tá denúncias mais assim, abertas que... denúncias sobre assuntos diversos, mas não em relação à eleição, assim. Denúncias, não subiu o número de denúncias agora por ocasião da eleição, né? Até porque, eu vou deixar bem claro, o observatório não tem nada a ver com política. Então, se o cara é candidato, está fazendo uma coisa e está fazendo outra, não cabe a denúncia ao observatório. A denúncia tem que ser feita no MP, no Ministério Público. O observatório trata da questão financeira. Tudo isso que nós estamos abordando aqui é para quê? Para tornar transparente a questão gestão de recursos. Onde é gasto? De onde vem, aonde vai, como foi, como não foi e o porquê foi. Agora, a questão estão usando a máquina, não estão usando a máquina. Bom, aí não cabe a nós. Isso é queixa lá para o Ministério Público, para o eleitoral, para o cartório eleitoral. Aí, para essa é a Justiça Eleitoral, é esses que vão responder por isso. Carlos, uma coisa que é muito comentado, por exemplo, assim, um fiscal, a merenda escolar, por exemplo, tem um fiscal que controla se está vindo o número de pãozinhos diário? Como é que funciona isso? É nisso que a gente estava querendo o pessoal da Popefar também. Tá? Porque a gente não temos pessoas que possam ir lá realmente conferir. O primeiro trabalho nosso com o observatório foi exatamente em cima do pão. Pão da merenda escolar. Por quê? Porque na licitação só teve um participante. Ninguém das padarias de Farroupilha participou, só teve um. E ele colocou o pãozinho, se eu não me engano, era 0,51. E ele vendia na padaria 0,41. É mais barato, né? Só que aí tem uma análise que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente olha assim, puta, mas ele está roubando, né? Não, muito pelo contrário. A gente tem que fazer uma análise assim, porque ele tem que entregar o pão. Ele tem que fazer o deslocamento, ele tem que fazer todo aquele processo. Mas o volume é maior e garante um atendimento. Né? Agora nós não temos ninguém que pode... Se ele tivesse algum concorrente, provavelmente o valor estaria mais baixo, né? A primeira lei da economia, né? Oferta e demanda. Se o pãozinho realmente tem 50 gramas, se está indo o presunto, ou está indo, sei lá, a mortadela ou apresuntado, se está indo o queijo na espessura, no peso que teria que ser, a margarina... Porque se tiver alguém conferindo, com certeza vai ir, certo? Né? Eu fiz um questionamento assim para o ex-prefeito, almoçando com a SIX. Nós queremos fazer um treinamento de controle disso para as merendeiras. E eu me recordo que ele pegou e botou a mão assim em mim. Carlinhos, chamava de Carlinhos, nós temos um problema. Essa semana nós mandamos embora 3 merendeiros porque estavam roubando a merenda. Eu digo, mas tu não pode julgar todas as pessoas por um, não. Claro que não. Tu não pode pegar a exceção como regra. Né? Tem 50 merendeiras. Se a gente fizer um trabalho bom em cima das merendeiras, elas mesmas vão controlar isso. Claro. Isso poderia ser feito também pelos pais. O pai vai lá buscar o filho, levar o filho. Cara, como é que é a merenda aqui? Pais e mestres, o que vocês estão entregando aqui? Dá uma conferida, ver se realmente é aquilo que está lá no edital que foi feito, se está sendo cumprido aquilo. Tá aí uma boa sugestão do Pais e Mestres, do observatório falar com cada Pais e Mestre de cada escola e... Né? De repente a gente pode sentar e estruturar isso, sem problema nenhum. É uma boa ideia. Porque são pequenas coisinhas, mas um pequeno daqui, mais um pequeno de lá, um pequeno de lá, a gente vai juntando sua economia, que lá na frente a gente tem um resultado melhor. E vamos quebrar ou levar vantagem em tudo. Exatamente. Principalmente. Presidente, vamos deixar o Guilherme fazer as considerações finais, se alguma coisa que a gente deixou fora, e depois o presidente encerra aqui. Em relação ao termo aqui, eu acredito que a gente já tenha explanado bem o que é o objetivo do termo, né? Então, como o Carlos falou, no termo de compromisso dos vereadores, então a gente listou aqui basicamente 20 itens, onde caso ele assine, ele venha se comprometer, caso seja eleito, é bem importante deixar isso salientado. E no termo de compromisso dos candidatos a prefeito, ele é um termo um pouquinho mais amplo, mas é porque ele abarca 3 eixos aí, que é gestão, transparência e controle. Mas também é onde ele vai ter ali a opção de estar assinando sim ou não em cada um dos itens que tem ali. Então, um pouquinho diferente do termo de compromisso dos vereadores, né? Além disso, então, já foi falado, né, que nossa próxima ação vai ser fazer um controle dos vereadores,
por parte dos vereadores. Muito boa ideia. Que eu acho que é muito importante, né? A gente está estruturando isso aí. E eu gostaria de salientar também que na semana que vem, dia 29 do corrente mês, às 18 horas, a gente vai ter a nossa Assembleia de Prestação de Contas. Então, ela vai ser feita de modo digital. Vai ser feita online pelo Zoom da SIX. Já foi publicado em alguns grupos de WhatsApp, vai ser publicado também no Facebook do Observatório, caso as pessoas queiram acompanhar, vai ser bem interessante. Mas fica registrado no Face, é bom também. Né? Sem sombra de dúvidas. Presidente, suas considerações finais, quase uma hora de bate-papo. Passa rápido, né? Passa, né? É que ele fala muito. É? Que bom, dois falando. A gente convida quem quiser participar do Observatório, estamos abertos, estamos recebendo pessoas. Tá? O único requisito é que ela não tenha vínculo partidário. Não pode ser filiado. Não pode ser filiado. Tá? E se é filiado e quiser se desfiliar, será bem assim. Sem problema nenhum. Aí só vai ter que ter um prazo que a gente chama de quarentena, que são de 6 meses. Quarentena não é 40 dias mais. Quarentena é 14 dias, é quarentena por Covid. Nossa quarentena são 6 meses. Um pouquinho mais longa. Tá? E as portas estão abertas. Se alguém tiver algum questionamento, é só entrar em contato com o Guilherme, que ele pode deixar até o telefone. Se alguém quiser saber alguma informação, alguma coisa sobre o observatório, é só falar com o Guilherme. Nós não podemos cobrar transparência se a gente não tiver transparência. Então, tudo que quiser do observatório, a gente está expondo no Face, no Insta, nas mídias, tá? Então, se quiseres passar o telefone. Nós vamos deixar durante todo o programa aqui no Observatório Social. Então, é um contato, pode deixar o WhatsApp, pode deixar... O 35 é o WhatsApp. É o WhatsApp. A gente deixa... Estamos de portas abertas. Se alguém quiser algum esclarecimento, quiser alguma informação. O que a gente tem percebido até o dia de hoje é de que nós tivemos 2 majoritárias que já entraram em contato, já deram, vamos dizer assim, deram seu feedback, já deram instruções. Um grupo de participantes da eleição que não tem majoritária também já se manifestou, e a gente está com dificuldade com duas majoritárias que não demonstraram interesse ou não quiseram nem saber. Tipo assim, nós ficamos com uma dúvida, como é que pode fazer isso? Não nos procuraram. Quem que já procurou? Eu prefiro não fazer nome para não dizer que estou dando vantagem para um e o outro, tá? Mas isso é transparência, normal. Ofereceu para quatro. Ainda não. Quando nós tivermos na mão final, as coisas, aí eu vou divulgar. Mais para perto, então. Porque o que a gente tem, assim, teve grupo que ligou para nós para pedir informações, passaram o número de telefone, a gente liga de volta para esse número de telefone não existe. Tá? E a gente já pegou... Sim, mas eu acho que tem que tentar o candidato também. Aí está com o Guilherme para fazer o contato. Então, são os 2 candidatos, nós vamos tentar falar direto com os candidatos. É isso aí, né? Tá? Porque a gente viu que vamos dizer assim, a executiva deles não está funcionando. Que pena, né? Tá? O que nós queremos é o quê? Ajudar. Isso aí. Tá? Tanto Pedro, Paulo, Maria e o João. Isso aí. Todos eles para nós são iguais. O que a gente quer é que os nossos recursos sejam melhores aplicados e que sejam respeitados o que está escrito na lei. Só. Nós não queremos dizer que nós estamos certos. Não precisa. Nós erramos, nós somos humanos e erramos. Tá? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar uma evolução e um aprimoramento no quê? Na transparência, na ética, no controle, tá? Na melhoria de gestão, que é isso que a gente quer auxiliar. Sem dúvida. Muito bem, amigos. A Universidade continua à disposição dos amigos aqui para sempre que tiver algum detalhe a mais, que venha aqui nos passar essas preciosas informações. Agradecemos pela presença mais uma vez. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado.